Olá, tudo bem com você? Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1, sempre com assuntos maravilhosos, fazendo conexões com os nossos empresários do estado do Acre para o mundo afora. Comigo, sempre, Camila Lima. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Dr. Robson. É um prazer estar aqui de volta com vocês aí. Espero que o público tenha sentido saudade de mim, né? Vi ninguém me marcando, me chamando. Estamos aqui de novo com esses lindos temas aqui, muito marcantes para os empresários, para toda a comunidade, né? E como é legal, Camila, antes da gente falar dos nossos convidados, você que é uma grande CEO no estado do Acre, fico muito feliz com isso, né? E além de estar apresentando o programa, com certeza apresenta com domínio sobre conexões de empresários, como funciona o ramo empresarial. Então, essa revista eletrônica, num formato, né, de podcast, é muito interessante, idealizado pelo nosso amigo Márcio Nunes, porque a gente quebra aquela formalidade, traz realmente um conteúdo que o nosso telespectador merece, né, de conhecimento, de grandes informações profundas e conceituadas que todos os empresários precisam. E sem contar que o público de casa, eles vão estar se conectando, aprendendo também e valoriza, né, as pessoas e é muito bom estar aqui. Eu amo conexão, eu amo estar com gente e é isso, é um prazer estar aqui com essas duas maravilhosas, né, doutora Carol, Ana Carolina, psicóloga, né, e também a gente tem a doutora Camila Aquino, né, a minha xará. E é muito bom estar com elas aqui e a gente poder fazer esse bate-papo. Verdade. Tudo bem? Carol, Ana Carolina Pisano, ou no italiano Pizzano. Tudo bem, Carol? Tudo, um prazer estar aqui novamente. Programa fantástico, né? Que trazia essas pautas tão significativas e tão importantes, né? Verdade. Hoje a pauta é de uma relevância gigantesca. É, vamos falar de saúde mental, falando de emagrecimento, que também envolve todo o corpo humano, e para isso nós temos uma grande médica, que é a Camila Aquino. doutora Camila Aquino. Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada, Camila. Muito obrigada, Robson, por essa oportunidade, né? Mais uma vez, a gente poder falar para o público algo que é muito importante, que é a saúde mental, né? E a nossa saúde também física, né? Hoje é de propriedade muito grande e desenvolvimento grande para o nosso organismo, para o nosso psicológico mesmo. Verdade. Doutora Camila, no mundo de hoje, e a Camila Lima sabe muito bem disso, no ramo empresarial, da prestação de serviço, que é o nosso ramo, ele está ficando muito intenso, e eu acredito também na área da saúde, né? E aí eu já coloco isso para todos os empresários, essa velocidade está fazendo com que as pessoas adoeçam, de ansiedade, depressão, Isso. enfim, uma série de problemas mentais, né, que tá cometendo muitos empresários. Isso. É assim, Robson, hoje, falando sobre equilíbrio, né? Porque nós, os seres humanos, nós procuramos equilíbrio. E assim, quando se trata da nossa saúde mental, ela é importante porque nós precisamos de corpo, alma, né? E nós precisamos também dos nossos relacionamentos, né? Que é como se fosse os três juntos, né? Eles precisam se encontrar. E falando sobre saúde mental, para mim, eu estava falando um pouquinho antes para gente, que é um tema muito importante, né? Principalmente entre a área da saúde, viu? A gente acha que não, mas muitas pessoas sofrem, né? A gente vê alguns casos, né? Mas quando a gente realmente está lá dentro, a gente vê a grandiosidade que é de casos, são muitos, Concordo. imensos, né? Que por conta, não é só o esgotamento físico, é por conta mesmo a ausência de casa, a ausência com os filhos, a ausência até mesmo com o esposo, né, com a mãe. A gente também fala da empresa, né? Dos Acaba a empresários, somatização, não tem uma somatização, que a gente chama de somatização, né? E acaba que uma hora a conta chega para todo mundo, né? Então, assim, eu acho um tema muito importante, sabe? Eu acho que tem que ser sempre falado, sempre tem que ser lembrado. Verdade. Carol, Sim. no programa anterior, você falou muito bem, com muita propriedade, sobre os elementos do ser biológico. Sim. Existe uma visão holística que entende a nossa existência em 5 dimensões: bio, psico, sócio,
cultural e espiritual. E tudo isso contribui de maneira significativa para isso que a doutora Camila colocou aqui, para a nossa qualidade de vida. Então, esses aspectos, nenhum substitui o outro, eles se complementam. A gente deve Incrível. olhar com atenção cada um deles. E a gente fala sobre isso hoje, quem que cuida do empresário, né? A gente tem tanto a nossa equipe, quem é empresário, a gente sabe que você está ali no dia a dia, você está lidando com pessoas. E é um momento tão delicado, né, doutor Robson? Porque assim, as meninas sabem, inclusive a nossa psicóloga maravilhosa aqui, a Carolina, sabe que o ano que vem a gente vai ter mudanças, já entrar em vigor uma nova lei que fala sobre a NR1. E a gente sabe assim, olha, mas eu tenho que cuidar da equipe, como que funciona, né? As pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, sobre a NR1. E quem que cuida do empresário? Né? Como que fica? E por isso que eu achei tão interessante esse tema de trazer vocês duas, porque uma é psicóloga, ela vai cuidar tanto, todas vocês vão cuidar de todo mundo, mas ter esse cuidado. Quem que cuida de todo mundo, né? Quem que cuida do empresário? O empresário, ele precisa de apoio, ele precisa se apoiar com outros empresários também, que é para poder conectar mais e se sentir, eu acho que vivo, né? Porque Sim. não é só, é lógico, às vezes estar ali no meio com todo mundo e cuidar da equipe, estar atento às novidades. Por isso que eu achei interessante ter vocês aqui para compartilhar e dizer para o empresário e para nossa comunidade do Acre também, né? As pessoas que estão nos assistindo, como que você pode se cuidar. Então, a empresa, como que ela vai identificar, Carol, quando o funcionário ele já está em depressão, qual os cuidados que a empresa tem que ter ou que consegue identificar que o funcionário já está no colapso? Sim, é muito importante a gente ter esse olhar e com relação à nova norma regulamentadora, ela traz essa visão justamente de valorizar a questão da saúde, do cuidado no ambiente de trabalho. Então é muito importante que as empresas, elas tenham esse relacionamento, elas construam essa rede de apoio, de vínculo com os colaboradores, porque a gente passa de um entendimento que era a saúde mental como um luxo, mas agora ela é uma necessidade Uhum, estratégica, ela é perfeito. importante. Mas a gente tem que ter cuidado também, porque às vezes tem empresário que vai confundir, acha que vai tratar só o psicológico. Hoje em dia, quem que não tem quem que não tem mexido com o psicológico, gente? Vai todos, né? Isso entra para todos. E aí eu pergunto para ti, tudo bem que a gente tem que cuidar, né? Mas até que ponto? A psicologia, quando fala da NR1, ela vai o quê? Eu vou ter que cuidar de ter uma psicóloga dentro da empresa tratando essas pessoas ou o que ela vai aprofundar mais para o empresário nesse cuidado? O papel do psicólogo nesse sentido é justamente fazer um levantamento, um mapeamento de riscos psicossociais, fatores de estresse, né? Buscar ali tanto ferramentas de prevenção quanto ferramentas de intervenção em demandas já existentes. Então é importante você identificar o cenário, identificar o clima organizacional, os fatores de risco para buscar as intervenções necessárias. Pode não ser necessariamente psicológicas, pode ser outro tipo de intervenção. A gestão, né? Que também Sim. fala da gestão, né? NR1. Importante. Doutora Camila, a Carol falou de uma questão que realmente no passado, muito distante, a gente sempre ouvia essa questão de luxo. Era algo assim meio que, entre aspas, uma doença de luxo. A pessoa está doente Sim, e é. a medicina tem evoluído para demonstrar que não é bem isso, que a carga de pressão, de Isso. responsabilidade, enfim, de uma série de situações tem feito com que as pessoas acabem adoecendo. É assim, o que a Carol passou é muito importante, porque nós temos que saber identificar, né? Qual que a gente chama o pulo do gato, né? Por que que eu estou dessa forma? Muitas das vezes a gente não consegue identificar, mas nós precisamos de acolhimento, né? Que é o que ela estava falando sobre as empresas, porque a gente não identifica que nós estamos assim, mas as pessoas que estão em volta, sim. Né? Por isso que é importante o papel que a Carol faz, é importante dentro de uma empresa, né? E a gente não está falando da empresa, a gente está falando da empresa toda. Hoje eu trabalho para o SUS, mas é um todo, né? Então a gente tem que falar que é muito importante, porque muitas das vezes a gente não consegue identificar, mas quem está em volta identifica. E é importante,
né? É importante porque a gente precisa ver, nossa, será que ela está falando isso? Realmente eu estou assim, né? Será que, o que está acontecendo? E para mim, Camila, talvez você não saiba, né? Mas para mim é muito importante, porque eu falei para eles aqui que eu estou quebrando um tabu na minha vida, porque no terceiro ano de faculdade eu tive depressão, né? Ah, interessante falar. E assim, e eu não identifiquei. Quem identificou foi uma melhor amiga minha que falou: olha, você está muito irritada. Você está irritada demais, você está agressiva Uau. e não está legal. E a gente não está querendo ficar com você por conta disso. E assim, para mim foi assim um choque, porque para mim tava tudo normal. Para mim eu estava plena do jeito que eu sempre fui, só que real não era, entendeu? Então, assim, são os primeiros sinais. A gente fala que é a identificação que ela faz, são os primeiros sinais que você consegue identificar. Você está com sobrecarga, ou você está irritada, ou você, né? Eu era muito bruta. E, assim, eu comecei a identificar que algo estava errado, né? Ei, Não estava doutora, certo. eu já disse pra você, eu já te ensinei, tipo, é um sinal, né, Ana? Tipo, no dia a dia também, né, que... O dia a dia é muito importante. Esse trabalho é essencial, gente. E, assim, eu E aí, o falo que que é que você fez para primordial. tratar? Então, assim, é muito importante também essa parte do tratamento, porque até eu cair na real, até eu identificar e realmente eu ter certeza que eu estava com aquilo, foi um choque de realidade, né? Porque até então você carrega o mundo nas costas e tá tudo certo, né? E tá tudo bem, e todo mundo tá percebendo que você Tô realmente sentindo na pele isso. você realmente se arruma e de repente você para de se arrumar e de repente você quer ficar em casa dormindo e de repente te dá insônia de noite, porque ela tem tudo isso. Como a depressão, a gente fala, né, que ela afeta os nossos neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina. Então, ela vai tirando isso e vai ficando é como se ela não mandasse a mensagem. Então, assim, eu já não quero mais trabalhar. Quando eu vou por obrigação. Eu não quero mais me arrumar, porque quando eu vou me arrumar, para mim não é mais prazeroso, né? E assim, a gente começa a identificar certos comportamentos que você não tinha mais, que agora você está tendo. Você fala, não, peraí, né? Então, para mim foi um choque de realidade. E muito importante o que você tocou, Camila. O que eu fiz? É primordial você procurar um profissional. Eu procurei um neuropsicólogo. Né? Eu não procurei um psiquiatra. Você poderia ter procurado um psiquiatra de cara. Mas por que eu não procurei? Porque quem faz essa identificação, que eu queria muito falar isso para vocês, porque o mundo precisa entender isso. O psiquiatra, às vezes eu atendo a parte da psiquiatria, as pessoas acham, elas chegam lá e elas querem que a gente converse com elas e que a gente dê a solução da vida delas. E não é bem assim. E as coisas não funcionam dessa forma, né? Por isso que eu falo que falar de saúde mental para mim é um mundo, é um tabu, Eu amo. gigantesco. Porque a pessoa tem que entender que o primeiro profissional que ela precisa procurar é um psicólogo ou um neuropsicólogo, um psicólogo comportamental, algo que vai te ajudar para você conseguir entender, né? Você conseguir diagnosticar que realmente você está com algo. Que não seja uma depressão, mas que seja o começo de uma depressão. Que às vezes você tem um TDAH e você não entende. É isso. Nossa, Entende? gente, isso é E tão as pessoas que importante estão falar em disso. volta não entendem que você tem TDAH. Sim. Então é importante, porque quando você consegue diagnosticar, você fala assim, eu tenho TDAH, é por isso que eu sou assim, entendeu? Então você tem essa visão e é bacana, porque eu sou assim e gente, eu E tá tenho um tudo problema, bem, né? E tá tudo bem, entende? Mas tem muita gente tendo como que fala? Sendo diagnosticada com TDAH ou outros transtornos que tem muitos, né? Isso virou uma tendência. Eu acho que nunca esteve tão em evidência a área da psicologia, né, Carolina? Eu acho que é um momento, para mim, hoje eu enxergo de uma maneira assim que tá com tudo, né, Dr. Robson? Porque as pessoas precisam disso. A evolução tecnológica, a evolução de tudo, Mas a mental também. Mas está refletindo na questão da saúde mental, né, Carol? Sim, é importante esse rastreio, essa anamnese bem feita, né? Ela é determinante para o sucesso de qualquer processo. Então, você investigar a fundo, você identificar os fatores. E uma coisa que eu sempre trago para as pessoas é que um laudo, ele é uma possibilidade. Ele vai te trazer um direcionamento.
Então, caminhos que você pode seguir, oportunidades, né, recursos que você pode utilizar que vão te ajudar a lidar tanto com as suas potencialidades quanto com as suas vulnerabilidades, porque todos nós temos dificuldades e também aquilo que é bom, e aquilo que é bom precisa ser preservado. Isso. É verdade. Pode falar, doutor. Não, enquanto a Carol falava, eu lembro que a gente pesquisando, e até mesmo pelo Instagram, alguns médicos falando de um certo exagero de alguns comportamentos que não chegam a ser uma, entre aspas, patologia, né? Tá ali no campo da normalidade, né? Então as pessoas, por exemplo, né, se acham que tem TDAH e não tem. Então, como você falou, é importante ter um profissional que realmente fale, né? Você tem e precisa se tratar. Ou você não tem uma questão de se adequar. Às vezes é a questão momentânea da sobrecarga, né, que causa uma irritabilidade, né? Você consegue mapear, mas é muito mais técnico, né? Porque às vezes as pessoas estão se automedicando, doutora Camila, né? Eu acho que você é autista, eu acho que você tem TDAH. Calma, né? Vamos passar por um processo Sim. técnico, Sim. né? Por um Não- psicólogo, né? Por um médico especializado, para que realmente faça um relatório e identifique se tem ou se não tem essa patologia. Não sei se estou correto na fala, doutora Camila. Patologia, é isso Né? mesmo. Olha, Eu me sabe, lembro, assim, de patologia. uma paciente que, inclusive, ela fez esse comentário, né? Ela falou, para mim está sendo pesado porque eu percebo que eu tenho algum problema, né? Foi algo que ficou muito na minha mente isso. Mas que as pessoas que estão em volta não são obrigadas a me entender. E aí eu acabo machucando as pessoas que estão em minha volta, os meus filhos, o meu esposo, e ela falava chorando, né? E assim, eu percebo que eu não sou normal, ela dizendo, né? Eu não sou normal, mas que eles também não são obrigados a ter que suportar isso. E assim, cara, ficou muito na minha mente isso, porque eu falei assim, a Carol vai entender, quando a gente consegue um diagnóstico, é libertador, gente. Eu tenho uma amiga que ela libertador, você não tem conseguiu. noção. Por quê? Porque você fala assim, você começa a se entender, né, Carol? Você começa a entender o porquê que você muitas vezes não aceitava alguns comportamentos de algumas pessoas. Isso é muito É libertador, né, gente? Verdade. Entendeu? E é muito legal. É muito legal o que eu falo, gente, eu sou TDAH, e eu não quero saber. E é muito legal, entendeu? E tá tudo certo, eu sou assim, pronta, eu quero fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu não termino, eu falo, peraí, deixa eu voltar, não Eu tô sou assim. terminando. Então, assim, e eu não tomo medicação, não tomo por uma opção minha, tá? É claro Consegue que controlar, né? eu consigo controlar. Identificou, aí consegue eu consigo alinhar. controlar isso. Mas, assim, é muito importante o acompanhamento, tanto pelo neuropsicólogo, passar pela psicologia e, em seguida, passar pela psiquiatria, tá? É muito importante. Eu vejo assim, Camila, os empresários, eles precisam desse apoio, né? E às vezes, por exemplo, identificar até mesmo pessoas que estão precisando de ajuda. Já aconteceu casos, assim, de saber que pessoas se suicidou em empresas e infelizmente é algo que vem muito familiar, que às vezes não vai conseguir identificar, mas se você tiver um acolhimento, todo mundo tem um acolhimento, eu prego muito isso na minha empresa, que todo mundo tem que acolher o outro, principalmente na entrada, porque as pessoas estão se adaptando ainda ao trabalho. E aí, se tiver um bom acolhimento, vai se sentir bem. Se você está num ambiente de trabalho que a maior parte da sua vida você passa com outras pessoas, muito mais do que com a sua própria família, porque você chega em casa, o que você vai fazer? Você tem aquele momento, vai chegar o horário de dormir, para no outro dia ter que começar tudo de novo. Então, a maior parte do tempo das pessoas no trabalho dia a dia vai passar com outras pessoas. Então, por que não o empresário, quem não faz isso, fica uma dica aí também, trabalhar internamente a equipe, tanto no acolhimento, já identificamos no passado, há muito tempo atrás, conseguimos identificar pessoas que estavam precisando de apoio, todo mundo vai e abraça aquela causa para dar um apoio. Às vezes a pessoa precisa de uma conversa, ser ouvida, e isso, ensinar que dentro da equipe pode acontecer isso. E, lógico, o apoio da empresa, que eu acho super importante, identificar isso, porque é algo assim que eu fiquei bem chocada há um tempo quando eu descobri que tinha pessoas que
A maioria, tem muitos jovens hoje em dia que passa por transtorno, né? Que está iniciando a carreira ali, a vida, e começa a trabalhar, e você começa a identificar, que eu não posso falar algumas coisas que acontecem, e você vê que essa pessoa está no colapso. E às vezes nem os pais identificam. Por que não, se eu tenho uma empresa, eu ajudar essas pessoas educando todo mundo ali? De verdade, eu penso dessa forma. E, lógico, o empresário também tem que se cuidar, né? Porque hoje em dia, se você não se cuida, não só no mentalmente, fazer uma academia, fazer uma caminhada, preservar o seu final de semana para você, para sua família, que eu sou muito família, então eu acho que isso me renova. E isso, eu acredito nisso, e por isso que eu acho um tema importante a gente falar sobre isso, de verdade. Enquanto você fala de empresa, Leôncio, coloca pra gente a Campos e Lima Soluções Contábeis. Essa é a minha equipe maravilhosa. Atende sistema, tá, pessoal? De contabilidade, a gente tem 98% do mercado. Essa é a nossa equipe, que está comprometida com os contadores e empresas aí para atender. E é isso, a gente tem um comprometimento muito grande, a excelência no atendimento, e é por isso do percentual de mercado. Que legal. E, Camila, você é uma excelente executiva, é a CEO da Campos e Lima, e já tem tarefas gigantescas. E procurando mais. E procurando mais ainda. Abri outra empresa que a gente fala em outro momento, mas eu estou aqui com você, de vez em quando eu falto, mas eu estou por aqui também. E é isso, é uma das coisas que eu identifiquei, Carol, falando de mentalidade, eu acho que até mesmo, a gente for falar da psicologia, o empresário ele vai colocando muitas coisas. No meu caso, por exemplo, eu não consigo ficar parada. Eu posso ter o TDAH, que vocês falaram aí, lógico, eu acredito que eu tenho, mas eu não fui atrás também. Consegui concentrar também, igual a doutora Camila. As minhas tarefas, eu consigo já trabalhar isso, né, para poder entregar. Então, mas eu acho que a depressão, que eu falo deprê, chega em todos, e principalmente no empresário, no decorrer do dia a dia, porque não vai desabafar com o funcionário. E às vezes não tem apoio de empresários. O funcionário já depende do empresário. Não tem aí ele não tem coisas que não dá para conversar, tem coisas que não entende, ou às vezes não concorda e não pode. Vou conversar com quem? Verdade. Se eu for conversar se o meu esposo não for empresário, eu vou conversar com quem? Quem está em casa, e você que está assistindo aí a gente, com certeza vai identificar, porque vou conversar quem que cuida do empresário. Verdade. Vamos cuidar disso no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Preço baixo, qualidade no atendimento e precisão no diagnóstico, tudo isso em um só lugar. Clínica Popular São Camilo. Trabalhamos com todas as especialidades a partir de R$ 70. Clínico geral, ginecologista, pediatra, otorrino, psiquiatra, entre outros. Cartão Convênio São Camilo, com valor mensal de R$ 70. Com ele, você tem acesso a consultas e exames totalmente gratuitos. Clínica Popular São Camilo. Saúde ao seu alcance. Há 18 anos, o Instituto Águias do Saber tem se destacado pela excelência educacional, formando gerações de alunos que aprendem a pensar, criar e transformar o mundo. Aqui, acreditamos que a sala de aula vai além das quatro paredes. Ela se estende ao mundo, à tecnologia, às experiências digitais e às descobertas diárias. Com um método pedagógico socio-interacionista e metodologias ativas, o aluno é o protagonista da sua própria aprendizagem, desenvolvendo competências e habilidades para o século XXI. As matrículas e rematrículas já estão abertas. A minha já fez. E a sua? As ainda estão abertas. Não perde tempo. Vem logo.
Venha fazer parte de uma escola que acredita em você e dá asas ao seu futuro. Do ensino infantil ao ensino médio, o Águias do Saber é o lugar certo para quem busca conhecimento com propósito. Faça uma visita. Estamos na Estrada São Francisco, número 255, Baixa da Colina, em Rio Branco. Instituto Águias do Saber, 18 anos formando mentes brilhantes e corações com asas para voar. Há mais de 20 anos no Acre, a Campos e Lima é referência em soluções contábeis. Com ética, inovação e compromisso, ajudamos empresas e contadores a crescerem com segurança e eficiência. Somos revendedores autorizados da Thomson Reuters Domínio, líder de mercado e parceiros no seu desenvolvimento. Campos e Lima, tradição e confiança ao seu lado para o futuro do seu negócio. Visite-nos na Rua Maria da Conceição, 106, Tangará. Acesse dominiosistemas.com.br. Estamos de volta aqui para mais um bloco com um assunto super em alta, falando de depressão, ansiedade, sobre psicologia. Temos duas doutoras aqui especialistas, uma na psicologia, a outra médica. E também tem os nossos parceiros, né, querido Robson? Verdade, Camila Lima. Quero chamar a CASP Soluções Contábeis, CASP Contábil, do meu amigo Oséias Dávila, contabilidade no ramo público, na área pública. O Oséias Dávila, que é um grande contador, já há mais de 20 anos no mercado, sempre cuidando da prestação de contas. Para você que é gestor, seja presidente de Câmara Municipal, seja um prefeito municipal, o seu sucesso vai passar por uma boa análise das suas prestações de contas, das suas contas públicas. Para isso, a CASP Contábil do nosso amigo Oséias Dávila. Deus te abençoe, Oséias. Grande abraço, sucesso sempre, meu irmão. Também temos esse suco aqui, que foi recebido do suco Cantinho da Laranja, não é isso? Cantinho da Laranja, o Cabral trouxe aqui esse parceiro. E a pizzaria artesanal Pomodoro. Ah, tem ali, olha só, suco, fruta totalmente natural, né, doutor Robson? Verdade, 100% da fruta, sem nenhum conservante, Nossa, totalmente maravilha. natural, que é o que a gente precisa para a nossa saúde. E o Cabral até já provou aqui. E lógico, a pizzaria, eu não sei se a gente também tem. Olha só, a Pomodoro, pizzaria artesanais, que maravilha. Só parceiros top aí. Verdade. Pizzaria artesanal Pomodoro. Para uma boa pizza artesanal, pizza clássica, de um sabor único e maravilhoso. Parabéns. Voltando. Voltamos, a gente estava falando sobre quem cuida do empresário, né, doutor Robson? Verdade. E a gente convive um pouco, Camila. Já fiz essas análises mentais, como é que a Camila dá conta de ser mãe, de ser empreendedora, de ser esposa, dona de casa com muito orgulho, obviamente, que Sim, é algo tudo maravilhoso, bom. é uma riqueza, e uma grande executiva e cuidando de vários colaboradores. Não deve ser fácil, Camila. Na verdade, eu falo que eu nasci para ser empresária. Eu amo tudo isso. Hoje eu consigo controlar tanto o tempo, né? E tudo que acontece. Então, quando a gente consegue aprender a se cuidar, porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores com as meninas, falando do autocuidado. Eu vou até passar a palavra para a doutora Camila, falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente fala CPF forte, empresa forte, não é mesmo, doutora Camila? Inclusive, eu estava falando sobre esse assunto, né, contigo, Camila, Sim. que nós precisamos, assim, o empresário, ele precisa primeiro se identificar, porque depois que ele consegue identificar que ele precisa de uma ajuda, ele consegue ajudar os colaboradores, né, porque, assim, não adianta também, como empresária, né, você ajudar os seus colaboradores e você não se cuidar, né? E assim, falando um pouquinho mais também sobre a saúde mental, nós temos que entender que muitas das vezes a gente se torna omisso àquele assunto. O que acontece? Às vezes a gente prefere não, sabe, mexer na ferida? Não, eu vou deixar quieto.
vou deixar tudo quietinho, porque tá ótimo, né? E realmente, Carol, é algo... É importante, né? Porque eu tenho certeza que você deve se deparar direto com alguns empresários que preferem falar, não, eu não sou o problema, né? Eu vou ficar quietinho aqui, eu não quero entender que... Ir atrás do problema eu para não poder quero, investigar, eu sou né? não quero. Para mim Isso tá acontece, bom, isso não acontece muito? Sim, quando a gente vai mapear, né, os riscos psicossociais, os fatores de estresse, a gente acaba encontrando talvez alguns pontos deficitários na liderança. E a liderança ela é muito Legal. importante porque ela fortalece a equipe, como você colocou nas suas palavras, Camila. Quando nós fortalecemos o outro, nós somos fortalecidos. Então é importante a gente exercitar o nosso autocuidado e também o nosso autoconhecimento. Quando você trouxe o seu relato, eu identifiquei essa potencialidade de exercitar o autoconhecimento e como isso é fundamental, porque quando a gente não se conhece, a gente acaba se conhecendo a partir da perspectiva do olhar do outro. E isso pode ser nocivo, porque nem sempre a gente vai estar em ambientes favoráveis, né? E no avião, quando acontece alguma coisa, qual é a instrução lá, doutor? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? A máscara de oxigênio? Se cuidar. A mesma coisa eu enxergo para a parte da empresa. Primeiro, cuida do CPF para poder ter um CNPJ fortalecido. Então, isso faz muito sentido, porque senão não funciona. Verdade. Tem que ter esse autocuidado, sim, e a mentalidade é tudo para tudo ficar fortalecido. Eu queria só abrir um aspa, né? Que eu contei para vocês sobre uma experiência que eu tive com uma paciente, e essa paciente era de uma empresa multinacional, que tem aqui também, né? E assim, a primeira coisa que eu perguntei foi isso: na sua empresa tem um psicólogo ou um neuropsicólogo? Tem alguém que cuida? Aí ela falou, tem sim alguém que cuida, mas eu me sinto envergonhada. Então assim, eu me lembrei porque a Carol falou, então muitas vezes tem quem cuide, mas assim, As pessoas não vão apoiar, né? Não, ela tem medo de o quê? De diagnosticar e aí a empresa não querer mais, né? A gente tem tudo isso. Mesmo, é verdade. Acontece, então assim, é o que eu te falei, que falar de saúde mental é um mundo para mim, gente, porque se você vai ver, tem milhões de coisas que você consegue diagnosticar, entendeu? Que você consegue ver, é uma patologia, viu? Que é uma patologia, mas que hoje, eu não vou dizer que tem cura, né, Carol? Que eu acho que falar que depressão tem cura é algo ainda muito, eu posso te dizer que é algo muito ainda incerto, né? Mas a gente sabe que tem como estabilizar, né? Você tem como estabilizar, você tem como se controlar pelo autoconhecimento, né? Pelo autoconhecimento você tem como controlar. Como que é, Camila? Eu, por exemplo, eu identifico que muitas das vezes, quando eu quero ficar triste, que eu quero ficar, aí eu já fico um pouco cansada, e aí eu já não quero mais fazer as minhas atividades que eu já faço diariamente, eu não quero ir numa academia, ou então eu não quero, às vezes as meninas me chamam para tomar um café, eu já não quero, então eu já identifico que tem algo, é um sinal, é um alerta, você tem que estar alerta. Tem que levantar da cadeira e tá querendo... Não, a mim não. Amigas, vamos se encontrar na academia. Entendeu? Então, assim, é um alerta que é importante, o autoconhecimento. Eu digo que é uma chave que gira na vida da gente, né? É uma chavinha que você encontra. E é isso. Isso mesmo, é essencial. Quando a gente se conhece, a gente passa por esse processo de ajustamento criativo. Então, a gente entende para nós o que funciona melhor e o que não funciona tanto, porque talvez quando a gente olha para o outro, a gente se compara e acredita que é como uma receita de bolo, funciona para Camila, então vai funcionar para mim. Não é. E não é assim, cada processo é muito singular. Eu lembro, vou só contar uma experiência, eu lembro que quando eu estava nesse processo de autoconstrução, é chamado de autoconstrução mesmo, porque é um processo que você precisa rever todos os seus conceitos, principalmente quando você era criança, porque você vai voltando quando você faz as terapias, né, tanto as neurocomportamentais, quanto as comportamentais, quanto outras terapias que você vai fazendo, você vai vendo que tem algo que você precisa construir novamente. O que era isso? Só um exemplo, o meu quarto ele é sempre clean, branco.
Ele era branco. Aí eu comecei a observar que aquele branco talvez não estava me trazendo a paz que eu precisava, porque a gente tem uma visão de que o branco limpo vai me trazer paz. Aí o que eu fiz no meu processo de autoconstrução, né? Eu coloquei cortina preta, eu coloquei o meu cobertor, meu cobre-leito preto, e eu comecei a modificar. Eu coloquei umas plantinhas verdes que eu falava, não, planta dentro do quarto, peraí, né? Então, assim, foi algo que eu comecei a ver e foi um processo muito legal. Muito legal. E lá em casa, assim, é hereditário, gente, porque eu consegui passar por esse processo e eu consigo ajudar a minha filha, porque a gente sabe que a adolescência, que eu tenho uma filha adolescente, a adolescência, ela não é só a fase da adolescência. Como hoje a tecnologia é muito gigante, principalmente há 10 anos atrás, a gente não tinha um celular na mão, e os nossos filhos têm um celular na mão hoje, né? Sim. Então, assim, não é só a fase da adolescência. Então, hoje nós já temos adolescentes e crianças com depressão, não é isso, Carol? Sim. Então, assim, foi muito bacana, porque eu consegui diagnosticar e eu consigo ajudar a minha filha. Olha que lindo. É muito legal. Gente, é genial. Só. Gente, você que está em casa assistindo, olha só esse cuidado, essa dica aí da doutora Camila. Se você sente que precisa de ajuda, busque do seu jeitinho, não fique aí esperando as coisas piorarem, porque se você não se cuidar, você que é pai, você que é mãe, se você não se cuidar, como que você vai poder, assim, ajudar o outro, né? O filho, o amigo, realmente isso faz todo sentido, viu, meninas? Quer falar alguma coisa, doutor Robson? Não, quero só ficar observando. É um assunto tão bom, né? Deixando fluir o conhecimento, mas já que me deram a palavra. E aí eu lembro, Camila, que engraçado que coisas da alma, os antigos já cuidavam disso, já tratavam disso. Sócrates, que fala, conhece a ti mesmo. Paulo, em 1 Coríntios 11, examine-se a si mesmo. Jesus, que também, em Mateus, faz uma conexão muito forte. Eu estava até estudando sobre isso recentemente. Ele pergunta o que os outros estão pensando dele. E aí os apóstolos, Pedro e alguns, fazem o relato. E depois ele pergunta o que os mais de perto perguntam dele. Depois ele dá a resposta dele. Isso é uma interação de alma e de ser fantástico que as pessoas têm que colocar nos dias de hoje, né? É falar mais do outro, é conversar com o outro, é ter mais essa relação que a tecnologia tem afastado. Trouxe grandes benefícios, né? Principalmente na minha área, que é a área jurídica, as audiências são virtuais. Eu não vejo mais meus colegas como antigamente nos fóruns, que a gente conversava, debatia, né? Tinha risada e o dia fluía bem alegre. Hoje, Carol, a tecnologia tem esse lado bom, mas tem um lado do afastamento e do isolamento, querendo ou não, do ser humano com as outras pessoas. E, isso é real, com certeza, né? Causa doença, né? Lembrando que o que você está falando é muito importante, porque as pessoas pensam que a depressão pode ser uma frescura, né? A depressão não, gente, é patológico, é uma doença, entendeu? E é importante as pessoas saberem que não é uma questão de fé, viu? Sim. Não é uma questão de fé, é uma questão patológica, sim, né? Sim. É uma questão que os seus neurotransmissores, que foi o que eu acabei de ver, não estão em sinapse, eles não se unem, entendeu? Então é uma questão patológica mesmo, né? E hoje vocês trazendo tudo isso é importante, gente, é muito legal poder falar disso. E tem um caso até mesmo, que você falou, não é, doutora, de ter que usar medicamento para cobrir essa deficiência orgânica e psicológica. Sim, e principalmente o que a Camila falou, tem gente que está em crise, né? A gente fala em crise, né? E as pessoas chegam em prantos, em crise, chorando e dizendo, doutora, pelo amor de Deus, me ajude nesse momento. Dá para ajudar? Dá. Só que assim, vai te tirar só da crise, ela não vai Quem acompanha é um psicólogo, né? Quem faz esse acompanhamento de autoconstrução, que eu acabei de falar, de autoanálise, é o psicólogo que vai poder te ajudar, né? E nós temos que entender que, às vezes, é muito bem falado sobre a condição, né? As pessoas falam assim, gente, terapia, tal, é de luxo, tal. Hoje já não é mais, Carol. Hoje, eu não sei se vocês sabem, é necessário. E outra coisa muito importante, que muita gente não sabe, mas existe aplicativos, não, você vai pela internet hoje e tem psicólogos que atendem por R$30, gente.
Entendeu? Gente, R$ 30 o psicólogo, tem gente que até tem online, você vai lá, vai ter vários PSI, né, umas coisas assim, tem vários lá que vai poder te Mas tem no atender. setor público também, eu conheço Tem no pessoas setor que faz. público, só que assim, se a gente vai para o setor público, é o quê? 3, 4 meses de espera. A pessoa quando está em crise, viu, Camila? Ela está em crise no precisa ápice, pra ontem. ela precisa para ontem. Então, assim, o ápice da crise é bom você procurar ajuda. Ah, não tem de jeito nenhum, não tem como, cara. Vai lá na internet. Hoje a gente estava comentando sobre isso. A internet, ela é gigantesca. Você tem, assim, a faca e o queijo na mão. Só que você tem que saber utilizar, né? E tem gente que utiliza por mal, a gente tem que utilizar para aquilo que é benefício, Sim. né? E é isso. Ai, gente, que delícia esse assunto, falar com vocês. Eu realmente, agora sim, chamar a atenção de vocês, porque eu preciso. A gente tem a nossa caixinha surpresa, né, doutor? Verdade. Caixa surpresa, ela vem com uma perguntinha aqui, que a gente não sabe o que vai sair. Vocês vão ler e vocês vão dar a opinião de vocês ou falar. Então, vou pedir para você, cada uma, tirar uma, por favor. Deixa eu pegar aqui. Não vou pegar esse aqui, não. Vamos lá, Carol. Pode falar? Se a sua história fosse contada em música, qual seria o ritmo? Acho que uma bossa nova. Ai, que Gosto legal. bastante. Nossa. Mais clean. Sim. A bossa acho nova, que ela bem. não é agitada, é mais clean, né? Eu acho que Depende. ela é equilibrada. É equilibrada. E tudo é uma questão de equilíbrio. Quando o Dr. Robson fala dessa questão de transicional, né, do tempo, relacionando com a Bíblia, desde a antiguidade, né, os filósofos, isso tudo é muito interessante porque a gente faz essa interface que é necessária, realmente, quando a gente olha para esse contexto social de entender a fundamental importância de qualidade de relacionamento. Então, quando a gente fala dos relacionamentos e da qualidade de presença, talvez o que a tecnologia nos roubou foi isso, porque a gente está de corpo presente, mas a nossa mente ela não está, ela está em outro lugar. Então isso é muito importante, tanto nas organizações quanto nas interações sociais. É o que permite a gente identificar, né? Ou identificar no outro. Ah, eu não estou bem, ou então fulano, você não está bem. E causa também essa liberdade de poder se comunicar com o outro. Então isso é muito Eu sou importante. suspeita, eu amo presencial. Ah, prefere reunião online? Não, pode ser presencial. Oh, meu Deus. E a sua pergunta? A doutora? minha foi, qual foi a decisão mais importante da sua vida até hoje? Ai, tudo para mim é mais difícil, Carol. Eu acho assim, eu acho que fazer o curso, né? Como o Dr. Robson estava falando, eu vim, Camila, do empreendedorismo, né? Eu nasci, né, dentro de uma empresa, né? Você sabe. Então, assim, quebrar um paradigma, quebrar eu acho que para mim foi a decisão mais importante, né? Porque eu tinha um sonho de ajudar as pessoas, né? Mas ajudar vendendo não é a mesma coisa do que você ajudar elas de uma forma diferente, entendeu? De uma forma mais social, né? Pode-se dizer. Então, assim, para mim, eu acho que foi a decisão mais importante, porque eu migrei tudo, a minha vida inteira, tudo que eu tinha aprendido até ali, morreu ali, entendeu? Então, eu recomecei uma vida totalmente diferente do que... Geralmente, quem vem da medicina são pessoas enfermeiras, né? Pessoas que já vêm da área, já tem uma avó, uma mãe, né? Eu não, então eu quebrei tudo ali, eu quebrei a forma que a minha família vinha construindo na área do empreendedorismo, eu quebrei ali. Minha mãe até costuma falar que você é uma médica empreendedora, eu digo, amém, porque... Mas né? Sempre vai estar no sangue. Sou testemunha para dizer que o que permaneceu na doutora Camila, que veio do berço, foi o amor e o carinho pelo próximo, por cuidar das pessoas. Acho que é por isso que ela fez medicina. Fez medicina. Querendo ou não, ainda ficou esse elo, né? Porque eu lembro que muitas vezes a mãe dela que tomava a dor do outro, da necessidade do outro, e colocava dentro dela para resolver. Era muito forte isso nela. Ela queria porque queria resolver. Eu acho que a Camila cresceu ela com é muito resolutiva. Cresceu com essa força, essa energia, mas a medicina mantém a mesma chama da tua família, doutora Camila, de cuidar do próximo. E por incrível que pareça, Robson,
Quando eu falei que eu queria fazer, ela não aceitou, ela não queria, porque ela queria que eu cuidasse da empresa, né? Eu falei, não é o que eu quero. Mudou né? totalmente. Mudei, assim, foi super difícil, porque até para ela aceitar, ela demorou uns 6 meses, ela não queria aceitar. Falei, você vai ter que aceitar, meus sonhos, você vai ter que sonhar junto. Hoje é o sonho da vida dela, é a filha dela médica, entendeu? Então, Legal. assim, o que eu tô falando foi uma chave, inclusive para minha filha, porque hoje ela quer ser médica e é muito legal. Que bom, Você falou, parabéns. você é espelho para sua filha, que agora você quer ser a mesma coisa que você. Uau. Então, você fica, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa, né? Então, foi a escolha mais correta Parabéns. hoje. É desafios, né, gente? Cada escolha que a gente faz. Quem que a gente vai chamar agora, Dr. Robson? Nós temos que chamar o melhor, o único artista cartunista biopsicológico, social, cultural, Daniel Cabral. Ele é incrível. O único. Cadê o Cabral? Olha. Caricatura incrível. Ana Carolina Pizzano, do italiano. Gente. Cabral sempre arrasando. Gente. Aí a doutora Carol Pizzano fala assim, obrigada, tio. Gente. Nessa hora ela ficou vermelhinha. Gente, para finalizar, eu queria pedir para que vocês, eu acredito que já está finalizando aqui, né, Dr. Robson? O Márcio Nunes fez o X, o Y, o Z, o W, o J, cortando tudo. Quero que a doutora Camila deixe uma mensagem para o autocuidado, para o empresário que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, ou para as pessoas que estão nos assistindo, né? Um recado final aí. O meu recado é, procure o seu desenvolvimento, o seu melhor, né? E a gente está falando de melhor é o quê? Condição de melhora, né? A gente está falando do seu psicológico, né? Então, hoje, para a gente conseguir ter desenvolvimento nas nossas áreas, principalmente profissionais, nós precisamos estar com o nosso psicológico em dias. Então, assim, tem que se amar, né? Tem que se amar, tem que se cuidar, o autocuidado é muito importante. E eu acho que é esse recado que eu quero deixar, né? O autocuidado, autoanálise, até mesmo igual você falou, dentro da sua casa, né, que a gente fala que é o principal ministério, né, onde a gente começa a nossa vida é ali dentro. Cuidar da saúde também, às vezes até tem pessoas que estão na obesidade, procurar um médico, a doutora também pode ajudar. Posso ajudar, eu com já certeza. Estou me beneficiando disso, é isso, tá? Pode acompanhar também no Instagram, né, doutora? Por favor, me acompanhe no Instagram, teremos muitas novidades, com tá? certeza, e logo. Agora, muitas novidades. E aí, Carolzinha? Isso. Acho que a mensagem que é muito importante, né, é de valorizar a saúde mental e também de valorizar a sua existência de uma forma holística, entendendo cada aspecto, entendendo cada ponto que é importante ser valorizado, preservar aquilo que é bom, mas também buscar recursos e possibilidades para lidar com aquilo que é um problema, uma dificuldade para você. Eliminar o que faz mal. Boa. Super importante. E eu vejo a psicologia como uma ferramenta de transformação social. Então é muito importante, claro, tem muitos avanços que precisam ser feitos. Nós saímos de um mês de Setembro Amarelo, onde a gente falava de prevenção, né, de combate, de valorização da vida, mas a saúde mental e a psicologia eu vejo que não é feita só dentro do consultório. Sim. Eu vejo que ela está também. presente em todos os cantos da sociedade, Concordo. aqui no trabalho, no organizacional. Então a gente constrói saúde mental. Acho que a mensagem é essa. Ai, que lindo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês, O foi meu ótimo. O meu recado é para você que quer dar um presente para alguém. Primeiro, para você mesmo, que você deve se mimar, você deve se presentear. Isso é um sinal de saúde mental, né? Se presenteie. Mas se você não quer se presentear no momento, dê um presente para alguém, no caso, uma caricatura. A pessoa vai amar, vai achar diferente, vai achar muito lindo, muito bonito. Para isso, nós temos o nosso artista cartunista cultural, biológico, transcultural, Daniel Cabral, o único. Ele está nas redes sociais, né? Daniel Cabral AC. Procure lá, nosso artista cartunista, e você vai ficar encantado. Um cara super bacana, gente finíssima, gente do bem. Camila, estamos encerrando.
obrigado pela sua participação, como sempre. Conta sempre comigo. Abrilhantando o Acre Connect, fazendo essa dupla. E você que é uma executiva e tira tempo para estar aqui com a gente, levando para as pessoas de casa conhecimento, informação, cultura, novidades. E obrigado a vocês. Carol, doutora Camila, obrigado pela presença de vocês. Obrigada Um tema vocês, riquíssimo, obrigada, Camila. associando ao empreendedorismo. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Se cuide. Tem um chamado rapidinho. Gente, você que está em casa, você que é empresário, que está nos assistindo, e venha participar do programa também. O Cabral, o Leôncio vai deixar aqui o contato e você pode nos chamar e estar aqui, falar de assuntos, é um bate-papo, é muito gostoso, né, Cabral? E venha participar com a gente, anunciar a sua empresa aqui com a gente também. Verdade. É isso, abraço. Quem anuncia aparece, quem anuncia vende. Deus te abençoe, até a próxima. Há 18 anos, o Instituto Águias do Saber tem se destacado pela excelência educacional, formando gerações de alunos que aprendem a pensar, criar e transformar o mundo. Aqui, acreditamos que a sala de aula vai além das quatro paredes. Ela se estende ao mundo, à tecnologia, às experiências digitais e às descobertas diárias. Com um método pedagógico, socio-interacionista e metodologias ativas, o aluno é o protagonista da sua própria aprendizagem, desenvolvendo competências e habilidades para o século XXI. As matrículas e rematrículas já estão abertas. A minha já fez. E a sua? As ainda estão abertas. Não perde tempo. Vem logo. Venha fazer parte de uma escola que acredita em você e dá asas ao seu futuro. Do ensino infantil ao ensino médio, o Águias do Saber é o lugar certo para quem busca conhecimento com propósito. Faça uma visita. Estamos na Estrada São Francisco, número 255, Baixa da Colina, em Rio Branco. Instituto Águias do Saber, 18 anos formando mentes brilhantes e corações com asas para voar.